Livro do profeta Jeremias, capítulo 6, a partir do versículo 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Aqui mesmo em Jeremias 8, versículo 11, temos a mesma declaração que ele diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Vamos orar. Pai, abra a Tua palavra para nós, ilumina as nossas mentes, para que essa palavra, Pai, tal qual ela é poderosa e penetrante, ela nos quebranta, ela nos vivifica, nos edifica, nos alerta, e também queremos ser surpreendidos pelo Senhor, Pai. Fala com cada um de nós, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, todo esse tempo que passaremos aqui juntos como Igreja do Senhor. Rogamos que Tu nos dê concentração e visão espiritual da pessoa de Cristo. Queremos enxergá-lo, vê-lo, não apenas na letra, mas em toda a realidade espiritual. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, vocês percebem que quando o Espírito Santo ele começa a repetir uma palavra, ele está de alguma maneira nos chamando a nossa atenção. O primeiro texto é idêntico a esse aqui, Jeremias dizendo, profetizando, avisando aquele povo que os seus profetas, eles curavam, mas curava de uma forma superficial. O que significa curar superficialmente? É você curar tão somente aquilo que de fato não atinge aquilo que é o essencial no homem, aquilo que é essencial na mulher. Uma cura superficial é a mesma coisa que você curar os sintomas e não curar a doença. Às vezes a pessoa ela tem uma pneumonia e a pneumonia ela vai gerar diversos sintomas, náuseas, dor de cabeça, uma série de sintomas. Então as pessoas elas vão tomar um medicamento para a dor de cabeça, para náuseas, para febre, para aqueles calafrios, mas se não for de fato diagnosticado a pneumonia, aquele medicamento pode mascarar aquela doença, aquela doença que gera todos os sintomas no ser humano. Então, devemos ter muito cuidado com curas superficiais. Quando você tem uma febre, é um indício que vocês têm uma infecção. Então, não toma remédio para amenizar a febre. Procure, então, um especialista, um médico, para identificar qual é a origem desta febre. Ele vai identificar ali uma infecção. Então, ele vai te prescrever um remédio que cure não os sintomas, mas que cure a doença. Eu tenho conhecimento de muitas pessoas novas que morreram de pneumonia porque sempre se preocuparam em tratar com aquilo que é superficial, com os sintomas da pneumonia e não com a pneumonia em si, porque a pneumonia ela vai tomando os pulmões, né, e a pessoa ela morre, né? Então o nosso Senhor também ele trata de uma forma bastante significativa conosco. Primeiro ele revela a nossa doença e Ele não quer nos curar de uma forma superficial, Ele quer nos curar de uma forma que venha atingir a doença em sua profundidade. O Senhor ele vai muito fundo com a nossa enfermidade, porque muitas vezes nós também mascaramos as nossas dores, nós muitas vezes mascaramos as nossas aflições, e muitas vezes uma pessoa que tem aflição, Jeremias vai dar um diagnóstico, claro que é pelo Senhor, normalmente no campo espiritual, trazendo agora para o campo espiritual.
Claro que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele veio tratar conosco, quando Ele identificou a nossa enfermidade, Ele primeiro mostrou para nós. É como um médico, você vai ao médico, você faz uns exames, você tem uma febre, uma infecção, o médico vai solicitar alguns exames, então depois ele vai aplicar um receituário, uma receita, indicando um remédio que vai lhe curar. Assim o nosso Senhor. Primeiro que Ele nos convenceu pelo Espírito de que nós somos doentes. E a nossa doença é uma doença mortal. Estão me compreendendo? Porque o salário do pecado é a morte. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então eu e você, nós já nascemos com um vírus. Este vírus não tem cura. Muitos que têm contraído o vírus da Covid-19 são assintomáticos, passam que nem vê. Outros sentem bastante sintomas e outros são levados a óbito. Não é assim? Agora, esse vírus da morte, com que nós já nascemos com ele, foi colocado lá no Jardim do Éden por Satanás, fruto da desobediência, porque Deus disse para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles comessem, certamente eles morreriam. E Adão comeu, então o pecado entrou no homem, o homem contraiu o germe, o vírus de uma doença que não tem cura. Muitos profetas do Antigo Testamento vão mostrar para nós que a nossa chaga, ela é incurável, não tem remédio para o pecado. E as religiões entram nesse esquema e curam de uma forma superficial, sem atingir o carnegão do pecado. Mascara a doença. Você vem para a comunidade, então você aceita Jesus, agora você pode participar do louvor, você pode até pregar a Bíblia nos grupos familiares, você é filho de Deus e filho de Deus, e a pessoa não ganhou uma experiência de regeneração em Cristo Jesus, de morte e ressurreição com Ele. Então ela se torna uma pessoa iludida, e ela sabe que falta alguma coisa para ela, que ela não sabe o que é, que ela tem uma necessidade, ela tem uma falta. Então isso vai gerando morte, e às vezes ela desce para a sepultura com uma convicção, crendo de que é filho de Deus, mas quando acorda ela vai ter uma grande decepção. Porque Jesus, ele disse, irmãos, tão claramente lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, que ele disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Profetizar em nome de Jesus e as coisas aconteceram. Expulsaram demônios em nome de Jesus e eles foram expulsos. Fizeram muitas curas e milagres. Mas o que Jesus vai dizer para eles? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vocês que praticaram a iniquidade, que nunca nasceram de novo. Irmãos, para o novo nascimento não existe caminhos, existe o caminho. E o caminho é um só. João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, por Jesus. Então Jesus, Ele é a porta da glória. Ele diz: eu sou a porta. João 10, versículo 4. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e será salvo. Muitos estudiosos, eles concordam com este fato, de que quando nós entramos em Cristo, isso faz uma referência lá na cruz do Calvário, quando ele foi levantado da terra na cruz, quando pregaram Jesus, a cruz foi erigida,
Ele estava ali naquela cruz, crucificado, sangrando, machucado, ferido, por causa dos nossos pecados. Queridos, e o Pai foi tão misericordioso com ele, porque deu ao Senhor Jesus mais algumas horas de comunhão com ele, com o Pai. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã. Até o meio-dia ele teve intimidade com o Pai ainda, mas a intimidade que ele tinha com o Pai era aquela de chamá-lo de Pai. Aqueles pessoas que transitavam ali diante da cruz, aqueles soldados que estavam ali dando risada deles, fazendo pilhérias, Jesus disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem. Percebe? Mas meio-dia, Deus trouxe trevas sobre toda a face da terra. Por quê que essas trevas aconteceram? Porque naquele momento, o Senhor Jesus, Ele estava nos atraindo, nós, para junto de si. O nosso pecado foi colocado sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é tremendo, é fantástico, é extraordinário. Ele veio a este mundo para nos buscar, para nos alcançar, para trocar a nossa natureza pecaminosa por uma natureza nova, reta e santa. Ele veio trocar o nosso coração de pedra por um coração sensível à sua voz. Ali na cruz, Ele crucificou o meu e o seu pecado, Ele tirou de você o seu pecado. Você precisa de crer nessa verdade, irmãos, porque um dia nós estaremos também sendo chamados pelo Senhor, para que um dia, quando se houver chamada, nós podemos dizer: pela sua imensa graça, lá eu estarei. Porque eu pude crer naquilo que Cristo fez por mim. Cristo matou o meu pecado na cruz, não apenas o meu pecado, mas me matou também. Eu fui crucificado com Ele, eu morri com Ele. Então o pecado Ele matou, mas para que não tivesse dúvida disso, Ele sepultou o nosso pecado. A palavra fala em Romanos 6,4 que fomos sepultados juntamente com Ele na morte pelo batismo. Não o batismo nas águas, mas o batismo na morte. Batismo na morte significa que nós fomos inseridos em Cristo. Ele morreu, mas nós estávamos nele pela fé. É isso que diz as Escrituras Sagradas. Ele morreu, também morri. Queridos, no momento em que nós cremos que morremos com Cristo, toda dívida foi paga. Paulo, ele extravasa isso, ele diz assim em Romanos 8,1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, porque Cristo pagou o preço e a obra no Calvário, ela foi plena, ela foi perfeita, ela não precisa do nosso desempenho humano, basta nós crermos naquele sacrifício bendito. Fomos sepultados com Cristo, mas irmãos, não para aí. Até agora tudo bem. Pelo fato de nós termos morrido com Cristo, sido sepultados com Cristo, não nos faz filhos de Deus ainda. Mas naquele domingo, primeiro dia da semana, quando Deus o Pai, Ele exerceu, diz Paulo aos Efésios, quando Deus o Pai, Ele exerceu toda a supremacia do seu poder para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, esse versículo é tremendo. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Efésios, capítulo 1. Deus o Pai, Ele não exerceu todo o seu poder na criação. Deus não exerceu todo o seu poder na sustentação de todas as coisas, mas para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, é o único local nas Escrituras que mostra que Deus exerceu todo o seu poder. Olha só o versículo 19. Primeiro que no final do 18 ele diz assim:
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Deus o Pai tem em cada um de nós uma herança. Qual que é a herança de Deus em nós? O Filho, Jesus Cristo está em nós. Então nós temos uma herança. Quando cremos neste fato, fomos selados com uma pessoa do Espírito Santo. E aí ele diz aqui no 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Irmãos, presta atenção aqui, depois vocês peçam luz ao Senhor sobre o que significa a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Queridos, morremos, fomos sepultados com Cristo, mas para que o Pai então ressuscitasse Cristo dentre os mortos, Ele exerceu a suprema grandeza do seu poder, mas é nos que cremos. Queridos, agora o que é maravilhoso, estupendo, surpreendente, é o que diz aqui em Efésios 2, versículo 6. Olha aí, irmãos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o local que nós estamos, irmãos. Você tem que crer nessa palavra, que você morreu com o Senhor Jesus e foi sepultado e ressuscitou com Ele, e que Deus lhe colocou numa posição muito elevada, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma obra perfeita e completa, não uma obra superficial, sintética. Porque, irmãos, aquelas pessoas que de fato têm sido curadas de uma forma superficial, é lastimável, é muito trágico. Percebe? Então, queridos, o profeta Jeremias, ele estava declarando um fato alarmante sobre o povo de Israel, e que nos chama muito a nossa atenção, porque apesar de terem profetas, havia um sério problema lá naquela época. Vamos para o nosso texto lá, Jeremias capítulo 6, vamos ler aqui o versículo 10. Então ali, queridos, havia um problema muito sério com eles, com aqueles religiosos, e a palavra diz aqui no versículo 10, olha só, Jeremias 6, versículo 10, diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Irmãos, vocês estão percebendo aqui que aquele povo era um povo muito religioso, mas eles ouviam os profetas, ouviam, mas menos a palavra do Senhor. A quem falarei? E a quem vou testemunhar para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Irmãos, o contexto aqui era muito sério. Eles iam para Jerusalém, havia o templo ali, Salomão na época, eles iam adorar a Deus que eles não conheciam, porque Deus levantou um profeta, Jeremias, para falar com eles, mas os ouvidos deles estavam incircuncisos, fechados, cortados, não entrava nada. E a palavra do Senhor os confrontava, e eles tinham a palavra como uma coisa vergonhosa. Queridos, quem gosta de ouvir a verdade? Nós gostamos de ter o nosso ego massageado.
Ai, você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Para com isso, meus irmãos. Nós somos servos de Cristo. Qual que é a definição de servos? Escravos, por amor ao Senhor. Ai, você é uma grande bênção. Que grande bênção você é, irmão? Será que de fato nós temos olhado para a palavra e tido ela como uma coisa vergonhosa? Será que nós gostamos da palavra? Como que nós vamos saber disso? Irmãos, quanto tempo nós passamos com a palavra diariamente, lendo as Escrituras Sagradas? Será que nós nos enquadramos nesse contexto também? Porque a história de Jeremias, a época de Jeremias, embora era uma época diferente, contexto diferente, mas é a mesma história na qual estamos vivendo no seu contexto geral. Porque a história não se repete, irmãos. Aliás, a história não é nova, a história se repete. E eles tinham a palavra de Deus como uma coisa vergonhosa, não gostavam dela. Por quê? Porque a palavra de Deus começava a operar. Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e é penetrante. A palavra confronta-nos conosco mesmo. Então quem que vai querer ouvir a verdade da palavra? As pessoas gostam de ouvir assim, olha, Deus vai dar para você um carro novo. Olha, se você de fato for um dizimista fiel, se você for uma pessoa que etc, você vai ganhar uma casa nova. Olha, quem quer ser abençoado aqui hoje com muitas prosperidades? Todo mundo vai levantar a mão. Mas, queridos, a cruz envolve negação de nós mesmos. As pessoas não querem ouvir a palavra porque a palavra é coisa vergonhosa para ela. Por isso que os ímpios não querem ouvir a palavra, irmãos. Eles se deliciam na iniquidade, perversidade. Quando a palavra é pregada para eles, eles pulam lá para trás. Isso aqui, nossa, nós não queremos ouvir isso. Está tudo errado. A vida deles que estão errada. Porque quando a palavra de Deus ela é pregada, irmãos, os corações são desnudos. Porque a palavra fala ao nosso coração. A palavra enviada ao nosso coração, né? Então temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas querem fazer coisas, porque quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, a própria palavra será para as pessoas uma série de preceitos, uma série de regras, é que o povo gosta, Abra aí, por favor, no profeta Isaías, capítulo 28, Isaías, capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 9. Olha que interessante aqui, irmãos. Diz assim, Isaías 28, versículo 9. Ele faz aqui duas perguntas pertinentes. Ele diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Claro que não, é para nós. E aí ele diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Queridos, se nós não entendermos a palavra do Senhor, a própria palavra para nós se transformará em regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. O que isso significa? Significa que as pessoas vão perverter totalmente as Escrituras, irão defraudar as Escrituras e irão colocar regras e mandamentos como doutrina daquela comunidade. Aí você não pode cortar o cabelo, aí você não pode usar bigode, aí você não pode, as mulheres não podem usar calça comprida. Queridos, onde é que está escrito isso na Bíblia, irmãos? Jesus fala que isso são regras e mandamentos de homens, doutrinas de homens. Mas por quê? Porque eles não querem compreender as Escrituras Sagradas, não querem ser dirigidos pelo Senhor. E aí ele diz aqui no versículo 12, olha só, 28:12, a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Onde é que está o problema aqui, irmãos? Mas não quiseram ouvir.
Então, eles não quiseram ouvir sobre o descanso, sobre o Senhor. Veja o que a própria palavra serão para eles. Verso 13: assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e enlacem, e sejam presos. Não querem a palavra? Então a palavra para vocês vai ser o seguinte: olha, todos os diáconos têm que ter o uniforme, né? Bonitinho, para identificar que é diácono, é a regra da igreja. Então, todos vocês têm que obedecer ao pastor, e aí todo mundo obedece ao pastor, e não à palavra de Deus. Seja lá quem for que estiver pregando a palavra, irmãos, se não estiver de acordo com a sã doutrina, deve ser jogado no lixo, ainda que faça chover milagres, ainda que venha acumulado de bênçãos. Paulo, ele disse assim lá em Gálatas 1, versículo 6 a 8, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho no qual não temos recebido, seja anátema, seja maldito. Eu fico pensando, hoje, em muitas reuniões do povo de Deus, se tirar essa cobertura e os anjos do céu vêm brilhando e trazendo mensagens, todo mundo vai chorar, emocionar e vai acreditar. Malditos, diz a palavra. Queridos, não devemos fazer da palavra regras e mandamentos e preceitos. Jesus já levou na cruz tudo isso, Ele cumpriu tudo isso por nós. Por que a gente vai comer casca da banana? E no versículo 14 ele diz assim, presta atenção aqui, irmãos, olha só: ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Está vendo, irmãos? Que coisa terrível. Que domina, isso significa que os líderes que dominam o povo, é para ouvir a palavra, não é para ensinar preceitos e mandamentos e cargas e doutrinas e regras para as pessoas. As pessoas não precisam de regras e doutrinas, precisam de Cristo. Claro que existe a doutrina, que é o próprio Senhor. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque os discípulos, e nós também temos que ser assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. É diferente, irmãos, não tem canseira, é maravilhoso. Então, o fato nesse contexto aqui, deles não amarem a palavra do Senhor, tornava os seus ouvidos insensíveis à própria palavra. Então eles queriam ouvir palavras agradáveis, queriam ouvir palavras que satisfaziam os seus egos, mas não é assim hoje. Eu não gosto daquela comunidade lá, porque ali o povo lá é meio duro. Não é que é duro, a palavra de Deus ela é dura. A palavra de Deus ela fere, mas ela cura. Deus diz que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Então, queridos, assim, a ferida deles, daquele povo, não era curada. Os profetas profetizavam paz quando não havia paz. Enquanto o real problema daquele povo, que era o desvio do Senhor, era o seu pecado. Então, se eles não ouvissem a palavra, eles não poderiam ser curados. E eles queriam curas, mas curas superficiais. Queridos, e a palavra é cura. Lembra do Salmo 107, versículo 20? O que está escrito lá? Abra lá, irmãos, acompanha lá. Olha o que diz lá no Salmo 107, versículo 20. Se é a palavra que cura, e essa palavra diz aqui, graças ao Senhor, que ela nos foi enviada. Olha só, Salmo 107, versículo 20. Olha que coisa linda, irmãos. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Está vendo aqui?
o que significa que Deus enviou a sua palavra? Claro que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas este verbo, João 1,14, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de realidade. Essa palavra veio com uma finalidade: nos curar, nos sarar e nos livrar daquilo que era mortal. O que nos é mortal, irmãos? Que nos separa definitivamente de Deus para todo sempre? É o pecado. Cristo, como palavra, foi enviado a nós e Ele nos sarou e nos libertou daquilo que era mortal, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a morte que havia em nós, foi arrancada de nós. Essa palavra, lá se você ler em Atos capítulo 13, versículo 26, você vai descobrir que a palavra foi enviada a nós. Ele reitera aqui, Atos capítulo 13, versículo 26, aqui o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante que nos chama muito a nossa atenção. Ele diz assim, Atos 13, 26, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós, e você está incluído aqui também, a nós vos foi enviada a palavra desta salvação, que é o próprio Senhor. Queridos, isso é maravilhoso para cada um de nós, essa palavra. E o que é interessante, irmãos, que se nós deixamos de crer, essa palavra volta para o Pai, mas não vai voltar vazia. Essa palavra veio para trazer vida para aqueles que creem, mas vai voltar para o Senhor, trazendo todos aqueles que eram cativos de Satanás. Porque Cristo veio para nos buscar, a palavra foi enviada, o verbo se fez carne, ele foi para a cruz e nos puxou para ele, estamos grudados em Cristo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma vou lançar fora. Estamos em Cristo, morremos, ressuscitamos. Agora, queridos, isso é maravilhoso, estamos nele de uma vez por todas. A palavra, quando volta para o Pai, não volta vazia, volta como o Filho primogênito do Pai, e nós em Cristo fomos levados para o Pai pela fé. Nós já estamos lá, vocês morreram, a vida de vocês estão escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Então temos que crer neste fato. Agora, meus queridos irmãos, quando cremos, o Senhor nos toma para si. Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 49. Salmos 49, vamos ler os versículos aqui, vamos ler dois versículos, o 14 e o 15 dos Salmos 49. Irmãos, são textos que fazem o nosso coração ficar cheio de alegria, exaltar de alegria. Olha o versículo 14. Se você ler esse Salmo 49, você tem que ler esse salmo aqui junto com o Salmo 73, eles são muito semelhantes, né? Para você ter lições ali preciosas. Olha o versículo 13, Salmo 49, 13. Tal proceder é estutícia deles, referindo-se aqui à nulidade do homem, à vaidade do homem. Assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova. Cova aqui é Hades, é inferno, irmão, no hebraico. Cova é inferno, onde a sua formosura se consome. A sepultura, o Hades de novo, sepultura, cova, inferno, Hades é a mesma conotação no hebraico. A sua sepultura é o lugar em que habitam no inferno. Mas tem um mais aqui no versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, do inferno, pois Ele me tomará para si. Que texto maravilhoso, irmãos. Graças ao Senhor, porque está escrito, isso é nosso, para o nosso desfrute. Nós temos que ter essa convicção na palavra de Deus. Irmãos, nós temos a maior riqueza em nossas mãos, as Escrituras Sagradas. É tempo de voltarmos para a palavra, porque a palavra nesses dias está muito rara, muito rara. Então voltemos para o Senhor. Queridos, o profeta Jeremias vai mostrar aqui o castigo dos apóstatas,
aqueles que viram a costa para a palavra, viram as costas para a fé. Eles pensam que são filhos de Deus, mas ninguém pode apostatar de Cristo. Nós podemos nos apostatar da palavra, podemos nos apostatar da fé, mas de Cristo não. Aqueles que deixaram o Senhor, deixaram a igreja de Cristo. Eles pensam que são filhos de Deus porque leem a Bíblia, porque oram, porque sentem arrepios em casa. Mas se nós estivermos no corpo de Cristo, irmãos, por favor, não entenda como palavra aqui do Cláudio, não. É o Espírito fala por meu intermédio. Se nós não estamos no corpo de Cristo, estamos fora, somos apóstatas. Percebe, irmãos? Tem muitas pessoas conhecendo a mensagem da cruz, correndo o risco eterno de morte eterna. Isso é muito trágico. Senão você não vai enfrentar a morte com doçura. Eu não sei se o nosso irmão vai falecer ou não, mas ele foi com uma doçura para o médico: olha, faço o que tem que ser feito. Se o senhor quiser me levar, amém. Se não, amém também. Que convicção! Oh, irmãos, eu não tenho pena do irmão Ademir, não. Percebe? Porque se ele for, eu sei que ele está melhor do que nós. Tem muita coisa que nós precisamos ser tratada ainda. Vamos chorar sim, porque nós amamos o irmão, se ele for. Mas Deus pode reverter isso. Nós oramos e cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E vamos louvar, e vamos celebrar. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Ele é a nossa vida, é o nosso tudo, a nossa suficiência. Não temos que temer nada nem a ninguém. Nós já saímos do império das trevas, da morte, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Que irmãos, que coisa mais maravilhosa, que coisa tremenda. Agora, aqueles que estão apostatando da fé, eles terão um castigo inevitável. Abra lá em Jeremias, irmãos, capítulo 8, vamos ler do versículo 5 até o 9, Jeremias 8, do 5 ao 9, veja aqui, que todos os de Jerusalém aqui, no contexto, não ouviram a palavra do Senhor através do profeta Jeremias. Então eles foram envergonhados, aterrorizados e presos, porque resistiram à palavra do Senhor. Jeremias 8, versículo 5, presta atenção, irmãos. Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente. Nos trazendo para os nossos dias hoje aqui, acontece a mesma coisa. Queridos, os irmãos não têm prazer na comunhão do corpo de Cristo, a vida da igreja. Estão apostatando todas as vezes. Não estou aqui generalizando, porque tem oportunidades que às vezes não dá para se reunir mesmo. Temos aqui uma irmã que está sofrendo muito com a sua mãe, às vezes não dá para vir, não podemos, não estamos generalizando, irmãos, nós entendemos, mas nós sabemos que a grande maioria não se reúne porque não tem prazer na palavra, não tem prazer no Senhor, não tem prazer no corpo, apostatando continuamente. Hoje eu não vou não, hoje estou cansado, trabalhei a semana inteira, vou descansar, vou dormir até mais tarde. Dormir até mais tarde? Paulo fala, é hora de vocês despertar do sono. Qualquer hora você pode pifar. Você está preparado para encontrar com teu Deus? Apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. E eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios? A lei do Senhor está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Que sabedoria que é essa que eles têm? Rejeitando a palavra do Senhor.
não têm prazer na palavra, a palavra de Deus para eles é uma vergonha, não gostam dela. Eles gostam do engano, gostam de ser enganados, iludidos. É o que o povo gosta. Abra aqui em Jeremias capítulo 5, versículo 30 e o versículo 31. Olha o que diz aqui, irmãos, a palavra não sou eu, é a palavra, nós estamos simplesmente lendo as Escrituras Sagradas. Jeremias 5, 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Veja o que andas fazendo na terra, presta atenção. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Agora, olha a tragédia, olha a tristeza. É o que deseja o meu povo. O que o povo deseja? Ser enganado, ser iludido com palavras superficiais. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? O que você vai fazer quando chegar o dia da sua partida? Se você viveu uma vida tão somente de engano, de ilusão, achando que estava certo, mas não se pautou a sua vida na palavra de Deus. Queridos, será que nós temos colocado o nosso coração no lugar certo ou não? Nós temos que tirar os nossos olhos das coisas e colocar no Senhor. As coisas nos iludem, as coisas têm o seu brilho, as suas cores, mas nós temos colocado muitas vezes o nosso coração em lugar errado. Mas você sabe qual é a causa de tantas inquietações, de tanta ansiedade? É por causa dos nossos projetos, dos nossos planos, do nosso carro novo, dos nossos investimentos neste mundo. Isso tira o nosso sono. Nós temos que aprender a descansar mais, a dormir mais. Lembra que diz o Salmo 127, versículo 1 e 2? Olha só aqui, irmãos, um texto tão lindo da palavra de Deus. Acompanhe comigo, Salmo 127, versículo 1 e 2. Temos uma declaração aqui fundamental, uma declaração maravilhosa, que diz assim, Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui você pode colocar aqui teus projetos, teus sonhos, tudo. Se o Senhor não abençoar, não edificar meus projetos, meus planos, eu vou fazer tudo em vão. Agora, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Pessoas ficam inquietas, não conseguem nem dormir direito, levanta, repousa tarde, vendo os projetos, como é que faz, como é que não faz, e aquela coisa toda, inquietação, e tem que levantar muito cedo. Você está morrendo cada dia que passa, e o que é pior, sem Cristo, por causa dos seus projetos. Agora, comer o pão que penosamente granjeastes, olha que palavra doce, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Oh, meu irmão, o dia que você aprender a confiar no Senhor, Ele vai estabelecer os teus projetos, teus planos, tudo na sua vida. Mas se você estiver com o seu coração no lugar errado, você está perdido, doente, inquieto, você vai ter uma crise de ansiedade aí terrível, porque você se afastou do Senhor. E Jeremias 2, verso 19, fala que aqueles que se apartam do Senhor ficarão angustiados, né? Olha aqui nos Salmos 16, versículo 7. São tantos versículos, mas eu quero mostrar mais um para vocês aqui, sobre essa questão da inquietação. Salmos 16, versículo 7, diz assim o Senhor: bendigo o Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Que coisa maravilhosa. Então, quando nós cremos, descansamos no Senhor, não temos que temer nada e nem ninguém, irmãos. Agora, devemos sim tomar muito cuidado com a nossa vida também superficial com o Senhor.
Deus, o Pai, tem nos chamado para uma vida em profundidade com Ele, intimidade com Ele, se envolver com Ele, tempo com Ele, porque não adianta, irmãos, nós acharmos que se o nosso cristianismo está 100%, se nós, por outro lado, não nos envolvemos com o Senhor, nós não priorizamos o Senhor na nossa vida, aí vai entrar uma série de coisas. A exemplo daquele texto de Jeremias 5, 30 e 31, que os profetas e os sacerdotes dominam de mão dada o povo do Senhor, profetizando enganos, mas a palavra fala que é o que deseja o meu povo. O povo gosta de palavras adocicadas, o povo gosta de palavras assim, que você vai ser uma pessoa bastante próspera, olha, Deus está me mostrando um grande futuro para você, meu querido irmão, irmã, e começa, cuidado com isso. O apóstolo Paulo, ele conhecia, o apóstolo Paulo, ele era um perito no Antigo Testamento. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu sobre os nossos últimos dias? Abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, por favor, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Aqui, Paulo nos chama muito a nossa atenção sobre esses dias atuais. É os mesmos dias, claro que de contextos diferentes, que Jeremias estava vivendo. 2 Timóteo capítulo 4, olha o que diz o versículo 3 e 4 aqui, irmãos, presta atenção. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que tempo que é esse, irmãos? Hoje. O povo desta geração, como diz John MacArthur, essa geração de cristãos é a pior de todas as gerações. A pior. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Eu quero um carro novo para mim. Lá tem um pastor que prega sobre como ter um carro novo. Vai lá. Uma casa nova. Os planos. E por aí vai. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Agora, olha o versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, entregando-se a ilusões. Como que você está com bastante fome. Você dorme, você sonha que está comendo, que você comeu e teve uma grande refeição, mas você acordou, seu estômago estava vazio. Quer ver? Abra lá em Isaías 44, versículo 20, irmãos. Presta atenção nesse versículo aqui. Isaías 44, versículo 20. E aquilo que ele confia, e aquilo que ele crê, ainda que esteja distorcido, ele diz que é verdade, e briga até com a gente. Diz assim o profeta, Isaías 44, verso 20: tal homem se apacenta de cinza. O contexto aqui sobre a questão da idolatria, não só de imagens, mas o que é uma idolatria na vida de um cristão? Aquilo que ocupa o lugar de Cristo. Tal homem se apacenta de cinzas, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que eu confio. Está dizendo que aquilo que eu confio é mentira? Deus é um só, eles dizem. Sim, mas irmãos, sem Cristo você não pode fazer absolutamente nada. Irmãos, nós temos que dizer não. Nós temos que aprender não com Deus. Você sabe por que nós não dizemos não para as coisas? Às vezes vem um amigo muito querido nosso, ele até é crente, até evangélico. Vamos lá ouvir lá o culto na nossa comunidade, não fala nem palavra. E nós somos amigos, a gente vai escutar esse tipo de gente. Não é assim? E há um calor lá, há um fogo, e a gente fica iludido lá.
Sabe por que a gente nunca dizemos não para esse tipo de coisa? Porque nós não aprendemos o não com Deus. Um dia nós vamos tratar sobre o não aqui, os nãos de Deus para nós. Mas eu vou dar alguns indícios para vocês. A Bíblia começa com um não. Deus disse para os nossos pais Adão e Eva: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Não comam. E eles comeram e morreram. Não. Nós temos que aprender não de Deus para aprender a praticar o não com aqueles amigos que são muito queridos nossos. Nós não podemos baratear a palavra de Deus, não podemos vender a palavra de Deus a preço aí de batata. Queridos, Deus disse não para Moisés: você não vai entrar na terra de Canaã, porque eu pedi para você falar com a rocha, você feriu a rocha, você não vai entrar. E não entrou. Muito claro isso na palavra. Nós temos que aprender a dizer não para muitas coisas, irmãos. Deus disse não para o homem mais paciente, que foi Jó. Jó, eu não vou falar com você enquanto a minha palavra não tratar com você. Deus disse não para Jó. Deus disse não para o homem que se fez carne, Jesus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não, meu filho, não tem possibilidade. Você vai ter que beber o cálice da minha ira. Deus disse não. Deus disse não para o maior plantador de igreja que existiu na face da terra, para Paulo. Paulo rogou ao Senhor 3 vezes para que afastasse os espinhos da sua carne. Deus disse não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, Deus vai dizer não para você, para os seus projetos, para os seus planos. Sabe por quê, irmãos? Porque quem passa pelo que ninguém passou vai estar onde ninguém pode estar, na glória do Senhor. Será que a gente é tão cabeça dura que não compreende a palavra dele? Por que a gente se envolve tão pouco com o nosso amado Senhor, irmãos? Ele nos ama, fez tudo por cada um de nós. Agora ele disse assim para nós: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E quem é de Deus vai nos escutar. Último texto, 1 João capítulo 4. 1 João, capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 6 e vamos encerrar esse tempo, irmãos. Diz assim a palavra, 1 João, capítulo 4, 1 João 4, verso 6, diz assim a palavra, olha que convicção, nós somos de Deus, graças ao Senhor, cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo. E ele continua dizendo, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus vai nos ouvir. Quem não é de Deus não vai nos ouvir. Quem é de Deus vai querer ser tratado no seu pecado, na sua alma. Quem não é de Deus vai querer palavras que vão curar superficialmente, dizendo, tem paz para você. Mas a palavra fala que não há paz. Irmãos, que o Senhor nos ajude cada dia mais a aprendermos a dizer não para determinadas coisas. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui lendo a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala. Que a Tua Palavra, Pai, alcance os nossos corações. Que a Tua Palavra, Pai, nos edifica, nos desperta. Que a Tua Palavra, Pai, faça com que nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres vivificados por essa mesma Palavra, para que sejamos, ó Pai, testemunhas fiéis do Senhor aqui na face da terra, que não venhamos baratear a Tua Palavra, Pai. Ó Pai Santo, tem misericórdia de nós e nos ajude a sermos o Teu povo, como Tu desejas que nós sejamos. Em nome de Jesus nós oramos.